Olá, Vitor Ferreira, Caminhando com Cristo. Nossa reflexão para esta segunda-feira, primeira segunda-feira do mês de junho, Já estamos indo para o capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus, Este capítulo, ele contempla aqui a parábola das 10 virgens, que é muito conhecida, a parábola dos talentos, o julgamento das nações. Basicamente, esses três tópicos distribuídos aí em 46 versículos, A parábola das 10 virgens, Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando os seus lampiões, saíram ao encontro do noivo. 5 eram prudentes e 5 eram insensatas. As que eram insensatas, tomando os seus lampiões, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com seus lampiões. E tardando o noivo, todas elas cochilaram e dormiram. E à meia-noite houve um grito: eis que o noivo vem, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam os seus lampiões. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque os nossos lampiões estão se apagando. Mas as prudentes responderam dizendo: não, para que não falte a nós e a vós, mas ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e a porta foi fechada. Como é uma parábola, obviamente não está falando de noiva, da mulher que está ali pronta para casar, no sentido literal aqui da palavra, Tá certo? Os prudentes despertam do sono, Todos os que esperam pelo noivo, por Cristo, pelo noivo celestial, são representados nessa parábola como adormecidos, porque seu Senhor atrasou a vinda, Jesus logo vem, Quanto, a gente escuta isso há quanto tempo? Jesus está vindo, teve gente que marcou datas e tudo mais, Enfim, E a gente acha que está tardando a vinda de Cristo. Não está, pode ter certeza, Contudo, os prudentes despertam com a sua mensagem, de aproximação e respondem a esta mensagem. Seu discernimento espiritual não havia sido totalmente extinto. Ou seja, está falando para nós não podemos ter e deixar também ser extinto, o nosso discernimento espiritual sobre a volta de Cristo, que é breve, é só você estudar as profecias. Não tem como marcar nem dia nem hora. Falei ontem, Eu não, a Bíblia, Mas os eventos estão acontecendo. Você pega as profecias da Bíblia, estão todas se cumprindo, Todas se cumprindo. E eu tenho uma situação muito interessante, que é com relação diz que no final dos tempos o povo de Deus não vai poder comprar nem vender, E isso me indagava muito, e até que eu obtive a resposta disso em estudos e assistindo palestras e tudo mais, E é muito interessante, vou ter oportunidade de contemplar aqui, de comentar aqui com vocês, Então, ao apoderarem-se da graça de Cristo, sua experiência religiosa tornou-se vigorosa e abundante, a nossa experiência, E suas afeições são estabelecidas nas coisas do alto. Nós devemos discernir onde está a fonte que nos supre e aprecia o amor que Deus tem por nós. Abrir nossos corações para receber o Espírito Santo, por meio de quem o amor de Deus pode ser derramado. O amor de Deus só pode ser derramado através do Espírito Santo. Amém? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Eles glorificavam a Deus porque tinham o azeite da graça em seus corações. O azeite representa o Espírito Santo, tá? Ok? E fizeram a mesma obra que seu mestre, sair para buscar e salvar aqueles que estavam perdidos, É o ide que está lá nos evangelhos, nos evangelhos, ide pregar o evangelho a toda a nação, todo o povo, tribo, nação, Esse é o ide. Nós temos obrigação, de uma forma ou de outra, levar o evangelho às pessoas,
para conhecerem Cristo. Nós temos, só para você ter uma ideia, na janela 1040, né, nós temos mais de 5 bilhões de pessoas que não conhecem ou não têm acesso à palavra de Deus. 5 bilhões de pessoas. Já pensou o que é isso? Né? A palavra, não conhece Jesus, nunca ouviram falar. Outro dia mesmo eu vi numa mídia dessa daí, a pessoa perguntando, você acredita em Jesus Cristo? Você acredita? Não quero falar, não, entendeu? Então, assim é a vida, né? A parábola dos talentos também é uma parábola muito interessante, né? Porque o reino do céu é como um homem que, ao viajar para uma terra distante, chamou seus próprios servos e entregou-lhes seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outros 2, e a outro 1, a cada homem segundo as suas habilidades. Em seguida foi viajar. E quando ele chegou, né, a história mostra que aquele que recebeu 1, guardou 1. Os outros multiplicaram, né? Tá certo? Então, aí que tem uma passagem, né? Disse Deus assim, ó, no versículo 21, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre poucas coisas, eu te farei governar sobre muitas coisas, entra na alegria do teu Senhor. E o que tinha recebido 2 também teve a mesma situação, né? Muito bem, servo bom. Então, chegando que receberam 1 talento, disse, Senhor, eu soube que és um homem duro, que colhes onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E receoso eu fui e escondi na terra o seu talento. Eis que aqui está o que é teu. Quer dizer, ele pegou 1 talento que o proprietário mandou guardar, né? E ele guardou e devolveu 1 talento, né? Respondeu o Senhor, servo perverso e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não semeei e ajunto onde eu não espalhei. Tu deverias, portanto, ter dado meu dinheiro aos cambistas, e então, na minha vinda, teria recebido o meu com juros. Tomai, portanto, o talento dele e dai ao que tem os 10 talentos, foi o que tinha multiplicado, né? Tá certo? Porque, olha o que diz isso aqui, isso gera dúvida, tá? Porque a cada um que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver será tomado até o que ele tem. Lendo friamente parece uma injustiça, né? Mas não é isso, aqui está falando de lado espiritual, né? Aquele que tem o Espírito Santo de Deus, aquele que tem os talentos e faz acontecer, né? Será agraciado. Aquele que não tem, vai ser tirado o que não tem. Tá certo? Então está falando aqui, injusto, né? Deus é injusto, porque o que tem muito ele vai dar mais ainda. Só que espiritualmente isso aqui, tá falando da graça, do poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Então essa aqui é um versículo que vale a pena você debruçar sobre ele, estudar, entendeu? Dentro do contexto, né? Para ver que não está falando aqui de bens material, aquele que muito tem, eu vou dar muito mais. Não é bens materiais. Tá bom? Que Deus o abençoe, dê uma semana maravilhosa e que você possa trazer sua família para estudar a palavra de Deus. Amém.